Abra sua Bíblia comigo, livro de João, capítulo 19. Aleluia. Livro de João, capítulo 19, versículo 17 em diante. Aleluia. Livro de João, capítulo 19, versículo 17 em diante. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Assim diz a palavra de Deus. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos mais um minutinho. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Tu és aquele Pai que arquiteta todas as coisas nessa terra, e a Ti, ó Deus, nós queremos adorar neste momento, Pai. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, e que a Tua palavra, ela possa encher o nosso coração de fé, de ânimo, de coragem, de esperança, meu Deus, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, através da Sua palavra, ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, aqui sobre dois povos. Neste texto que nós lemos, a Bíblia nos apresenta dois grupos de pessoas. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado e estava entre dois ladrões, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Eu quero que você entenda que cada um deles representa um povo, representa um grupo de pessoas e um tipo de pessoas. Nós vamos falar um pouquinho do ladrão da esquerda e do ladrão da direita. A Bíblia Sagrada não nos dá nome. Os livros apócrifos falam o nome deles. Mas eu quero simplesmente chamá-los de da esquerda e da direita. E eu vou falar um pouquinho, irmãos, sobre o que acontece quando nós somos da esquerda ou quando nós somos da direita. Há uma diferença. Jesus, irmão, estava escrevendo a sua história ali. Eu não sei se você já parou para analisar isso, mas a sua vida é uma história que está sendo escrita dia após dia. Irmãos, quando eu leio na minha Bíblia que o meu rei, o meu Senhor, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, zombaram dele, riram dele. Quando eu leio na Bíblia apenas esse trecho, que eu vejo homens desafiando ele e dizendo que ele não tinha poder nenhum, que ele não podia fazer mais nada, que Deus é você que não faz nada, eu estou entendendo que aqui é uma parte triste da história. E quem na sua história não vive momentos tristes, momentos de choro, momentos de aflição, momentos de angústia? Quem de nós não passa momentos de derrota na sua história? Mas eu também entendo, irmão, que toda história linda não começa pela vitória, ela passa por seus trechos tristes. As histórias mais lindas que a gente lê, elas têm momentos de sofrimento. E parece que quanto mais sofrimento e mais triste for, depois mais linda ela fica. Então olha para o teu irmão e diga: a tua história está sendo escrita. Aleluia. Hoje é mais uma página, hoje é mais um dia. A nossa história está sendo escrita. Querido, se a história do nosso rei se resumisse a isso, nenhum de nós estaríamos aqui.
Há um momento da sua história que a Bíblia diz, ele morreu. Nenhum de nós seguiria um Deus morto. Nós não estaríamos aqui, não haveria culto hoje. Não haveria pastores, não haveria hino, Ruth. Nós não teríamos quem louvar. Mas aleluia, eu tenho uma boa notícia para você. A história do nosso rei não terminou na morte. A história do nosso rei não terminou na zombaria e no fracasso. A história do nosso rei não termina ali, porque ele venceu. E ele venceu para garantir a minha e a tua vitória. E nesta noite ele está aqui vivo, com poder e glória. E por isso que nós estamos aqui para adorá-lo e glorificar o seu santo nome. Aleluia. Irmãos, a história de Cristo estava sendo escrita ali naquela hora. Mesmo na hora da sua morte, mesmo na hora do momento mais difícil. Ele arrumou um tempinho para pregar a sua última mensagem. Irmãos, Jesus pregou para muitas multidões. Milhares e milhares de pessoas seguiam ele, por causa dos seus milagres e para ouvir as suas ministrações. Irmãos, imagina ouvir a palavra de Deus pregada pelo próprio Deus. Nós pregadores, a gente fica tentando ter uma revelação aqui, outra ali, e compartilha alguma coisa para poder chegar a algum lugar, mas imagine o dono da palavra pregando. Um dia nós vamos ouvi-lo. Face a face. Aleluia. Queridos, então as multidões viviam em roda dele. Por onde ele andava, a multidão ia. Mas na sua última mensagem, a multidão sumiu. A sua última mensagem, queridos, não tinha um púlpito bonito como esse, que é bonito e o nosso Deus merece mesmo que seja lindo. Na sua última mensagem, irmãos, não tinha uma cadeira confortável para a sua plateia. Na sua última mensagem, não tinha um copo com água. Eu imagino que Deus deve abençoar tanto quem coloca água para o pregador, porque Ele sabe quanto faz falta um copo d'água na hora de pregar. E tem gente que não quer fazer, né? São coisas mínimas, mas que movem a mão de Deus, irmão. Os nossos atos de fé movem a mão de Deus. Tem gente que diz, não precisa ir na igreja não precisa entrar em corrente, não precisa entrar em campanha, não faça isso. Mas eu quero dizer para você, os teus atos de fé movem a mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Então ele está ali para pregar a sua última mensagem. A sua plateia está ali, um à direita e o outro à esquerda. A sua mensagem começa a ser pregada ao decorrer das horas. Um pouquinho antes, lá vem ele. Homem de dores, não tinha formosura alguma, você conhece a história. Ninguém achava bonitinho, não tinha nada que chamasse atenção nele. Todo mundo zombando, todo mundo blasfemando. Os mesmos que glorificaram e aplaudiram antes, agora criticavam, perseguiam, cuspiam, batiam, gritavam, crucifica, mata, pega. E lá vinha ele, diz a Bíblia que nós lemos, com a sua cruz. Há um momento que a cruz fica pesada, e há momentos na nossa história que a cruz pesa. Há quem diga, eu não preciso levar cruz, Jesus já levou a mim. Eu ouvi muito isso, pastor Cassiano. Eu ouvi meus pastores às vezes nos ensinar isso, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim, toma a tua cruz todo dia e segue-me. Aleluia. Você quer andar com Cristo, irmão? Então toma a tua cruz. E há momentos que ela pesa, ainda que ele também diga que o teu fardo é leve. Comparado ao dele, é muito leve. E no momento em que ela pesou, queridos, ele caiu com ela. Estava difícil. Mas eu posso imaginar, irmão, ele se arrastando. Não para fugir dela, muito pelo contrário, para pegar de novo. Sabe por quê? Porque era a tua vitória que estava ali, era a minha vitória que estava ali. Para que hoje tivesse culto aqui, ele tinha que vencer, irmão. Então ele vai e toma a cruz de novo. E aí eles arrumaram alguém no meio da plateia, um sirineu. Ajuda ele a levar. Eu só estou recapitulando um pouquinho da história, que eu sei que vocês conhecem, mas faz parte da história. O sirineu, irmão, não queria levar a cruz dele. O que eu tenho que ver com os crimes desse homem? Se ele é um criminoso, o que eu